Boa tarde. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre coma e encefalopatia tóxico-metabólica. Para a gente abordar o coma, a gente precisa entender ele como uma alteração da consciência. E para a gente definir isso bem, a gente precisa definir consciência e as suas alterações. Além disso, eu trouxe uma abordagem inicial do paciente com coma ou com qualquer outra alteração de consciência, focando principalmente no exame neurológico direcionado, que nos auxilia a topografar a lesão, quando há uma lesão estrutural, ou mesmo apontar causas difusas, como as causas tóxico-metabólicas. Em seguida, nós vamos nos aprofundar nas encefalopatias tóxico-metabólicas, falando da definição, fisiopatologia, quadro clínico, principais causas e um tratamento comum. Então, a consciência, ela é a percepção que o paciente tem de si mesmo e do ambiente que o cerca. E ela pode ser dividida em dois componentes. O nível, que representa o estado de alerta e está anatomicamente relacionado ao sistema reticular ativador ascendente, e o conteúdo. O sistema reticular ativador ascendente, ele é uma rede de neurônios que se origina na parte superior do tegmento da ponte e do mesencéfalo e que emite projeções para o diencéfalo e para o córtex. Esse sistema, ele tem dependendo da sua atividade, ele estimula a atividade do córtex e vice-versa. O conteúdo, ele engloba outras funções, diferente do nível. Ele engloba mais a percepção de si mesmo e do ambiente. As funções a quais ele está relacionado são a memória, a atenção, a motivação, a execução de respostas a estímulos. E ele está mais relacionado ao córtex e às suas conexões subcorticais. Então, a gente entende, a partir disso, que para um paciente ter conteúdo de consciência, ele precisa ter nível de consciência. Ele precisa ter um sistema reticular íntegro, que esteja funcionante, que ativa o córtex para ele poder ter conteúdo. Definido isso, a gente parte para as alterações da consciência. Nesse ponto, o coma, ele é uma ausência completa de respostas a estímulos. O paciente, ele fica completamente arresponsivo. Ele não abre o olho, ele não fala, ele não se movimenta voluntariamente, não obedecem a ordens. Por conta disso, a gente não vê um ciclo vigília-sono, porque a gente não tem alteração desse estado de arresponsividade. Ele é um estado que dura mais do que 1 hora. E uma coisa que eu acho interessante destacar é que os olhos sempre permanecem fechados. Então, o paciente de coma, ele não abre o olho. Para a gente isso é fácil de entender, para a família também é fácil de entender que o paciente ele está em coma, mas a partir do momento que o paciente abre o olho, é que a gente começa a ter uma confusão, às vezes, na definição. O coma ele é um estado geralmente transitório neurológico e ele pode evoluir com a recuperação, principalmente nos pacientes em que a gente tem um coma induzido, né, não é por conta de uma lesão cerebral. Pode evoluir com estados de alteração de consciência ali de fronteira, como o estado vegetativo e o estado minimamente consciente, ou em último caso pode evoluir com a morte cefálica. Então, quando o paciente tem uma lesão cerebral e ele passa do coma, começa a abrir o olho, às vezes começa a ter movimentação, a gente classifica ele entre um desses dois estados, e aí que a família começa a geralmente achar que esse paciente está evoluindo com uma melhora da função neurológica, mas nem sempre isso é verdade. Dito isso, o estado vegetativo, ele geralmente acontece quando uma lesão inicial, ela se estabiliza, ela se instaura, e essa lesão, que geralmente acomete parte cortical dos hemisférios e poupa o tronco cerebral, ela não traz consequência direta no sistema reticular. Então, o paciente ele volta a ter nível de consciência, mas ele não tem conteúdo porque ele não tem função cortical. Então, ele mantém um nível de consciência, mas não tem percepção de si mesmo ou do meio. Ele não compactua, mas ele pode abrir os olhos, ele pode ter movimentos espontâneos, mas movimentos sem objetivo e sem intenção. O estado vegetativo ele pode ser classificado em persistente, quando ele dura mais que 30 dias, ou permanente, quando ele dura mais do que 1 ano nas causas traumáticas, ou mais do que 3 meses nas causas não traumáticas. E ele, por si só, ele não configura uma melhora neurológica. A gente vê que a lesão inicial, geralmente, ela é hemisférica, né, nos dois hemisféricos, cortical, e ela poupa o tronco cerebral. Então, o paciente ele ter retornado a ter ciclo vigília-sono, ele ter começado a abrir o olho, não significa que a lesão dele está melhorando.
Por outro lado, o estado minimamente consciente é um estado até um pouco mais difícil de compreender, porque ele é um estado de fronteira. Nesse caso, o paciente ele tem nível e ele tem conteúdo, mas o conteúdo é muito ruim, é um conteúdo prejudicado e é um conteúdo geralmente intermitente. Ele tem períodos em que ele pode apresentar percepção de si ou do ambiente que o cerca, ele pode ter períodos de contactuar. Geralmente, quando ele tem algum estímulo muito forte, a presença de algum familiar, ele pode momentaneamente seguir com o olhar, momentaneamente obedecer a alguma ordem, mas isso não significa que ele vai ter esse nível mantido e nem que a lesão que ele teve está em melhora. Pode ser apenas uma particularidade da região acometida. Aqui eu trouxe uma situação mais específica para a gente diferenciar ela dos estados de alteração da consciência, porque ela não é um estado de alteração da consciência em si, que é o locked-in ou a síndrome do encarceramento. Nesse caso, a gente tem lesões geralmente na região da ponte e a gente tem um nível e conteúdo de consciência preservado. Então, não tem nenhuma alteração da consciência. O que a gente tem é uma alteração, uma ausência de eferência. O paciente ele fica em completa anartria e quadriplegia, porque ele não consegue manifestar a consciência que ele tem. Geralmente, quando essas lesões acontecem na região ventral da ponte, mais abaixo ali do núcleo do terceiro par craniano, o paciente ainda pode ter movimentação vertical do olhar e se comunicar por meio disso e por meio do piscar dos olhos. Mas lesões mais rostrais ou mais superiores podem causar completa ausência de movimentação e o paciente fica com uma consciência preservada, mas sem conseguir manifestá-la. Quadros semelhantes podem simular um locked-in, como a síndrome de Guillain-Barré, o botulismo, o bloqueio neuromuscular por fármacos e a neuromiopatia do paciente grave. Agora que a gente entendeu mais a consciência e as alterações, eu trouxe uma avaliação inicial desse paciente que vem para nós no leito de UTI. Então, de qualquer forma, a prioridade é avaliar, como manda, várias sequências como a TLS, aquilo que causa maior dano primeiro. Então, em primeiro lugar, a via aérea. Na avaliação de via aérea, a gente já faz uma avaliação do nível de consciência, então do estado de alerta. Geralmente a gente usa o Glasgow porque é uma escala objetiva, fácil e rápida de calcular, apenas para a gente ter noção de se esse paciente ele tem nível suficiente para manter a via aérea PERV. Em seguida, a gente tem que partir para a avaliação da ventilação e avaliação cardiovascular para estabilizar o paciente. Mas feita essa parte inicial, a gente passaria do A, B, C para o D, que envolve mais a avaliação neurológica mesmo. E tendo o paciente tendo como hipótese principal ou como manifestação principal a alteração da consciência, a gente já está autorizado a coletar exames para tentar identificar causas sistêmicas, ou causas tóxico-metabólicas que causam rebaixamento do nível de consciência e que necessitam de rápida intervenção para uma recuperação mais completa. Além disso, a gente parte com avaliação clínica e neurológica, com exame neurológico direcionado, para documentar de forma mais específica o nível de consciência, de uma forma mais aprofundada, para a gente avaliar a resposta motora, também nervos cranianos e padrão respiratório, na tentativa de topografar uma lesão. Com relação ao nível de consciência, eu acho que não tem necessidade de adentrar muito, que já foi um assunto debatido em outras aulas, mas acho que o que eu queria trazer de mensagem é a gente padronizar para um serviço um tipo de escala de avaliação, porque acho que o mais importante é ter uma avaliação, de certa forma, objetiva para que seja comparativa. Então, independente do avaliador, a gente conseguir avaliar como esse nível de consciência ele está progredindo ou regredindo ou se mantendo estável. A gente pode usar o Glasgow, que é o mais amplamente difundido, mesmo fora do trauma, mas ele tem limitação para pacientes sedados, então uma outra escala muito utilizada é o RAS, mas existem inúmeras outras, como o SAS, o FOR. Acho que o importante é a gente ter uma padronização. Partindo para o exame neurológico, então, propriamente dito, dos pares cranianos. Para a gente, o que mais vai importar são os movimentos oculares, extrínsecos e intrínsecos. Os movimentos oculares extrínsecos, eles dizem respeito à movimentação lateral do olhar, horizontal, e estão relacionados aos pares de nervos cranianos 3, 4 e 6, que são o óculomotor, o
abducente e o troclear, quarto. E os núcleos motores desses pares cranianos, eles encontram-se no mesencéfalo e na ponte. Então, anatomicamente, eles estão muito relacionados com o sistema reticular ativador ascendente. Por isso, lesões nessa região geram alteração do nível de consciência e tem alteração da movimentação ocular extrínseca também. Quando a gente fala de movimentação ocular intrínseca, a gente aqui tem que dar mais enfoque à contração pupilar. A contração pupilar está relacionada aos sistemas nervosos autonômicos simpático e parasimpático e dos pares de nervos cranianos 2 e 3, que são o óptico e o oculomotor. O sistema simpático está responsável pela midríase e o parasimpático está responsável pela miose. E vendo o padrão de reflexo ou contração pupilar, a gente consegue até mesmo topografar uma lesão. Como exemplo, eu vou trazer só alguns aqui. Quando a gente tem uma lesão mesencefálica, a gente lesa tanto a via simpática como a parasimpática. Então, a gente não tem estímulo nem para miose, nem para midríase. A gente encontra as pupilas médias e, por não conseguir ter o reflexo de contração pupilar, elas também são fixas. Por outro lado, quando a gente tem lesão de ponte, a gente lesa mais a via simpática. Então, não acontece a midríase. As pupilas elas ficam extremamente contraídas, são as pupilas pontiformes, mióticas, mas tem reflexo fotomotor reagente, porque tem reflexo para contração pupilar perante a luz. Então, esse reflexo ele fica mantido. Outro exemplo é a herniação uncal, né, como a gente já viu em outras aulas. Então, a gente tem ali uma herniação através do teto do mesencéfalo da parte mais medial do lobo temporal, que causa compressão do terceiro nervo craniano. Isso gera midríase ipsilateral à lesão, porque a gente não tem eferência do terceiro nervo craniano. Já na avaliação da resposta motora, inicialmente, o que a gente tem que fazer é classificar o movimento como intencional, involuntário ou reflexo. Mas dentro dos padrões localizatórios de resposta motora, a gente pode ter padrões que nos indicam, na verdade, uma topografia dessa lesão. Aqui eu quero destacar mais a decorticação e a descerebração. A decorticação é gerada por uma lesão, geralmente, disfunção supratentorial, e a descerebração por uma lesão mais baixa, de geralmente tronco encefálico ou de encéfalo. Além disso, a gente pode ter outros padrões, como a asterix e a mioclonia, que demonstram mais lesões corticais difusas de causa metabólica, como a gente vai falar mais para frente. Outra coisa importante para avaliar na resposta motora, mesmo que numa avaliação inicial rápida, são as manobras meníngeas. Por fim, a avaliação do padrão respiratório, ela também nos ajuda a topografar. E apesar de cada região ter um padrão anormal mais característico, o que eu queria destacar mais hoje é a respiração de Kussmaul, que é uma hiperventilação com expiração profunda, porque ela tem como uma gênese geralmente uma causa tóxico-metabólica que gera uma acidose metabólica grave. Por isso, esse padrão de hiperventilação na tentativa de corrigir o distúrbio. Mas outras lesões, mesmo que estruturais, em outras regiões do sistema nervoso central, cursam com padrões característicos. Agora, entrando nas encefalopatias tóxico-metabólicas, a gente tem que definir a encefalopatia tóxico-metabólica como uma disfunção cerebral global na ausência de lesão estrutural do sistema nervoso central. Então, geralmente, elas são consequências de doenças sistêmicas e a disfunção cerebral característica da encefalopatia é formada por confusão e delírio sobrepostos. Então, a confusão é a inabilidade de manter uma linha de pensamento ou de ação organizada. E o delírio é quando essa confusão está associada à hiperatividade autonômica simpática. Por isso, a gente tem alguns outros sintomas juntos, né, e sinais, como tremores, midríase, hipertensão, taquicardia e taquipneia. E como eu disse, por ser consequência geralmente de doenças sistêmicas, na maioria dos casos ela é reversível, ao menos em um primeiro momento. A gente tem exceções, como a encefalopatia de Wernicke, que às vezes ela cursa com sequela neurológica, e a gente também sabe que se a gente não corrigir essas causas o quanto antes, a gente pode perpetuar uma lesão secundária do sistema nervoso central e levar a sequelas a longo prazo. Independente da causa, que são muitas,
Todas as formas de encefalopatia tóxico-metabólica envolvem alguma alteração do sistema reticular ativador ascendente ou de suas projeções corticais, e é por isso que a gente tem a alteração do nível de consciência. Geralmente, num quadro inicial, essa alteração ela é de despertar e ou de atenção, mas que pode progredir com maior rebaixamento do nível de consciência, até mesmo o coma. A gente sabe agora, na fisiopatologia, que existe interrupção de vias pós-sinápticas e um desequilíbrio entre aminoácidos excitatórios e inibitórios para acontecer a encefalopatia, né? Estando mais relacionado à redução da sinalização da acetilcolina e um excesso de sinalização dopaminérgica. Mas além dessa parte da fisiopatologia, a gente sabe que a atividade neuronal fisiológica ela requer uma normalidade, tanto hidroeletrolítica como ácido básica, de aminoácidos, de fluxo. Então, qualquer alteração que reduz fluxo sanguíneo ou que altera a temperatura ou que altera a osmolaridade sanguínea pode gerar disfunção por mau funcionamento neuronal. O quadro clínico, como eu disse, varia de alterações do estado mental, desde modificações súbitas de cognição, como a desatenção, até o estado de coma. Mas o principal achado é a desatenção, é um dos achados mais precoces. A gente também pode ver dificuldade de compreensão, delírio hiperativo, perda de memória recente, alucinação, alterações do ciclo sono-vigília, que se torna muito importante nos pacientes idosos. Às vezes é a primeira manifestação e muitas vezes a gente não percebe que ali começou uma alteração de consciência, e a redução do alerta. O exame pupilar usualmente é normal porque não tem uma lesão estrutural, mas como a gente vai falar mais para frente, às vezes causas tóxico-metabólicas, principalmente em quadros mais avançados, podem cursar com alteração do exame pupilar. Dito isso, a gente vê que as manifestações são um pouco específicas e, independente da causa, a gente, com um exame físico só da parte de consciência, a gente não consegue identificar a etiologia. Então, a gente precisa tanto saber do histórico do paciente, quanto daqueles exames que eu destaquei na abordagem inicial. Das causas, eu trouxe essa tabela do livro de Medicina Intensiva da USP, que eu achei bem interessante porque ele divide as causas em comuns e infrequentes. Como causas comuns, a gente tem principalmente a intoxicação exógena por opioides, álcool e benzodiazepínicos, que são tradicionalmente, são depressores do sistema nervoso central. Mas a gente também tem distúrbios do sódio, distúrbios do metabolismo glicêmico, a hipercapnia e o choque como causas bem frequentes dentro da terapia intensiva. Causas infrequentes, a gente tem os distúrbios do cálcio, encefalopatias hepática, urêmica, anóxica, hipertensiva, meningite e encefalite, insuficiência adrenal e coma mixedematoso, hiper ou hipotermia e distúrbios ácido-básicos. O CITIM, por outro lado, ele traz como a causa mais frequente a encefalopatia séptica ou encefalopatia associada à sepse, justamente porque no nosso meio é muito comum pacientes sépticos, né? E nesse caso, o que a gente tem é uma encefalopatia associada à inflamação. Então, na sepse, a gente tem uma resposta sistêmica, desregulada, inicialmente a uma infecção, mas que cursa com alterações sistêmicas. E uma delas é a inflamação cerebral, por isso pode ocasionar alterações de consciência. Quando ela é tratada, mesmo quando ela é tratada de imediato, essa resposta exacerbada ela pode se perpetuar e pode levar a sequela a longo prazo, até mesmo neurológica. Só que a gente sabe que as sequelas elas estão relacionadas a elevações cerebrais persistentes de TNF e interleucina 6, que são citocinas inflamatórias. A gente não precisa de uma infecção no sistema nervoso central para ter uma encefalopatia séptica. A presença da encefalopatia séptica em pacientes que a gente admite está correlacionada isoladamente a um pior desfecho. E daqui para frente eu vou trazer algumas causas importantes no nosso meio que a gente ainda não tratou em outras aulas para a gente poder discutir um pouco melhor. Então, a primeira delas é a encefalopatia hepática. A gente sabe que a amônia ela é produzida no intestino grosso pela interação entre bactérias e enzimas colônicas, e em seguida ela atinge a circulação enterohepática para que no fígado ela seja convertida em ureia.
Se o metabolismo do fígado não estiver alterado, se estiver alterado, né, não estiver normal, a gente começa a ter uma dificuldade nessa conversão e os níveis de amônia se elevam. Quando a amônia está em excesso, ela atravessa a barreira hematoencefálica e ela faz dano direto ao neurônio pela depressão da função mitocondrial, mas ela também se combina com o glutamato, que é um neurotransmissor, formando a glutamina. A glutamina é um aminoácido osmótico relacionado ao edema cerebral e à hipertensão intracraniana. Então, ela tem basicamente dois mecanismos para evoluir com a encefalopatia. No quadro agudo, o aparecimento dos sintomas geralmente é rápido e pode ser progressivo. Mas na encefalopatia crônica, as manifestações elas tendem a ser flutuantes. Independente disso, o diagnóstico da encefalopatia hepática é clínico. E a partir da avaliação clínica, a gente pode classificar a encefalopatia em estágios de 1 a 4, de acordo com a classificação de West-Haven. Então, no primeiro estágio, geralmente a gente começa com alterações leves da consciência e mais marcadamente alterações de desatenção. Na parte neuromuscular, a gente pode ter uma descoordenação, geralmente é isso que acontece, mas conforme esse quadro vai progredindo, a gente tem alterações neuromusculares mais caracterizadas, né, como o flapping, que é o movimento anômalo depois da extensão geralmente a gente faz os membros superiores, e a gente tem uma progressão das alterações de consciência. Então, inicialmente uma letargia, com um comportamento inapropriado. Já no estágio 3, a gente tem uma sonolência mais proeminente, só que o paciente ainda é responsivo a estímulos e o flapping permanece. No estágio 4, a gente já encontra um paciente responsivo, portanto, um paciente em coma, e a gente já não tem mais o flapping, a gente pode ter alteração pupilar com a midríase por uma causa tóxico-metabólica. A encefalopatia hepática ela não cursa tradicionalmente com sinais focais, então, num quadro que a gente está suspeitando de encefalopatia hepática, se a gente tem sinal focal, a gente tem que pesquisar outras causas. Também é comum a alteração de padrão respiratório, né? A gente tem a taquipneia com muita frequência por conta de falha de quimiorreceptor. A gente tem uma alcalose respiratória indevida nesse caso. Outra causa é a encefalopatia urêmica. A encefalopatia urêmica está relacionada à falência renal avançada e conforme a uremia progride, a gente vai tendo gradativamente alterações do nível de consciência. Num paciente urêmico, inicialmente a gente tem uma fraqueza moderada, alguns tremores, mioclonia e até mesmo o asterix ou flapping, né? Mas conforme essa uremia vai perpetuando e aumentando, a gente começa a ter alterações, desde alterações de atenção até o coma. Na encefalopatia urêmica, o que reflete melhor a gravidade é o eletroencefalograma, e ela é revertida com hemodiálise, mas não de forma imediata. Geralmente não é numa primeira sessão que a gente vai ter uma melhora do paciente do ponto de vista de consciência. Outra causa assim, bem importante é a hiponatremia, né? Porque para nós, no leito de terapia intensiva, os distúrbios de sódio eles são bem prevalentes, né? No caso da hiponatremia, a prevalência em pacientes graves é de 15% até 20%. Geralmente, a hiponatremia é causada por SIAD ou por redução do volume efetivo circulante. E os distúrbios de sódio, em primeiro lugar, eles são distúrbios de água, né? Então, a gente tem uma diminuição da concentração de sódio e a principal alteração que isso gera é a diminuição da osmolaridade plasmática e a diminuição da osmolaridade gera repercussões no metabolismo celular. E o tecido que é mais suscetível a essas repercussões é o tecido cerebral. Então, como a gente pode ver pelo cálculo da osmolaridade plasmática, o sódio entra como o principal componente, né? E a osmolaridade normal, ela fica em uma faixa estreita entre 280 e 290 miliosmóis por quilo. Então, alterações do sódio são o que mais, assim, comparado com os outros componentes, podem causar alteração de osmolaridade. Mas mais do que sensível aos níveis de osmolaridade, o cérebro é muito sensível a variações, porque os mecanismos compensatórios não conseguem auxiliar. Então, quando a hiponatremia se desenvolve em menos de 12 a 24 horas, ou quando o sódio sérico está muito baixo, abaixo de 120 mEq, os sintomas costumam ser mais graves.
Quando os sintomas eles se iniciam, eles geralmente começam com vômito, fraqueza muscular, cefaleia e alterações leves do nível de consciência, mas eles podem progredir até mesmo para o coma com depressão respiratória. E dentro da terapia intensiva, a gente tem alguns fatores de risco para se desenvolver encefalopatia por hiponatremia. São geralmente fatores de risco relacionados ao desenvolvimento de hiponatremia rápido e desenvolvimento de hiponatremia mais grave, como os períodos pré-operatórios, pacientes do sexo feminino, com idade avançada, com uso crônico de diuréticos tiazídicos ou que tem hipoxemia associada. Por outro lado, a hipernatremia, né? Pelo excesso de sódio sérico, a gente tem um aumento da osmolaridade. Geralmente, ela é causada por aumento das perdas insensíveis, diminuição da sede ou administração de bicarbonato ou diabetes insípidos. O sódio, geralmente, quando está acima de 160, independente da encefalopatia, ele está associado a uma mortalidade intra-hospitalar mais alta. E a hipernatremia, mesmo quando ela é corrigida, ela tem maior tendência a causar sequelas neurológicas. Quando a osmolaridade está acima de 350, é quando a gente encontra já as manifestações mais proeminentes, né? Estados confusionais, sonolência e até convulsão, mas podendo progredir para alterações neuromusculares, depressão ou irritabilidade do sistema nervoso central. Independente da gravidade, a hipernatremia ela ainda pode determinar febre, hemorragia intracerebral e trombose dos seios cerebrais. Mesmo num quadro drástico deste, né, assim como na hiponatremia, as correções de sódio elas não podem ser rápidas, porque, como eu falei, o cérebro ele é altamente sensível a variações, até mais do que a níveis muito baixos ou muito altos. Outros distúrbios frequentes são as alterações do metabolismo glicídico, né, sendo acho que o principal a hipoglicemia. E a hipoglicemia gera sinais e sintomas relacionados tanto à instalação quanto à duração e gravidade. Então, pacientes com início de hipoglicemia mais súbito, eles costumam ter mais sintomas. E esses sintomas são decorrentes da liberação de catecolaminas, gerando tremores e diaforese, seguidos de confusão e desorientação. Nos casos em que a gente vê variação rápida dos níveis glicêmicos, a gente pode encontrar até mesmo convulsões. O diagnóstico é dado pela tríade de Whipple, que é um epônimo que as literaturas trazem, né, que nada mais é do que uma avaliação no paciente com hipoglicemia, né. A tríade de Whipple, ela é formada pela glicemia abaixo de 50, sinais e sintomas compatíveis com hipoglicemia e reversão após a administração de glicose. Então, apesar do nome, ela nada mais é do que a avaliação de um paciente que pode se apresentar com a glicemia baixa. Por outro lado, a gente tem os estados hiperglicêmicos, né, que são a cetoacidose diabética e os estados hiperosmolar e hiperglicêmico, que são uma aula à parte, que assim, não é minha intenção esgotar esse assunto, mas que a gente tem que lembrar que dentro das manifestações dos estados hiperglicêmicos, a gente tem desde alterações leves de consciência até letargia e torpor, independente da cetose. Então, tanto a cetoacidose diabética quanto o estado hiperosmolar podem cursar e geralmente cursam com alterações do nível de consciência. A encefalopatia de Wernicke é um acometimento frequente e muitas vezes não lembrado, né, causado pela deficiência de tiamina, que é a vitamina B1. No corpo, a tiamina ela é transformada em uma forma mais ativa, que é a tiamina pirofosfato, ou TPP. E essa forma mais ativa ela é uma coenzima essencial para o metabolismo cerebral. Quando a gente tem déficit da tiamina informativa, a gente tem uma diminuição do metabolismo cerebral de glicose, uma depressão do ATP e uma diminuição da produção de neurotransmissores, o que gera disfunção principalmente diencefálica e mesencefálica. Ela é uma doença inicialmente aguda e reversível, mas que quando não tratada pode trazer sequelas a longo prazo. Ela é caracterizada pela tríade de confusão, ataxia e oftalmoplegia. E a gente tem alguns pacientes que estão mais suscetíveis a ter deficiência de tiamina, que são principalmente aqueles pacientes sob risco nutricional, né? Os pacientes em jejum, principalmente prolongado, os pacientes que estão em nutrição parenteral, em pós-operatório de cirurgias gastrointestinais, em hemodiálise e os pacientes etilistas crônicos, que são o protótipo de paciente com encefalopatia de Wernicke.
Ela pode progredir com manifestações neuropsiquiátricas mais graves e geralmente mais tardias, que são categorizadas na síndrome de Korsakoff. A síndrome de Korsakoff, ela geralmente tem alterações de personalidade, amnésia, anterógrada e retrógrada e confabulação. Por isso, alguns até a denominam de psicose de Korsakoff. E independente do tratamento, algumas dessas alterações são irreversíveis. Então, ela é uma síndrome que cursa geralmente com sequelas, principalmente no âmbito psiquiátrico. Mas independente das causas que eu falei ou das outras infinitas causas que a gente tem de encefalopatia, existem alguns pontos básicos e comuns no tratamento delas. O principal é tratar a causa base, então, como eu falei, o quadro clínico, quando a gente olha só para a parte de alteração de consciência, ele não vai ser muito esclarecedor em relação a qualquer etiologia, mas a gente tem vários outros mecanismos para definir essa etiologia. E, então, identificar e tratar de forma mais rápida diminui o risco de sequela a longo prazo. Além disso, evitar a contenção física é bem importante. A gente evitar privar o paciente de estímulos também é importante. Então, pacientes que são geralmente idosos, usam um aparelho de audição, eles devem permanecer com o aparelho de audição, devem permanecer com óculos que ajudem ele a receber estímulos externos, devem ver a luz solar, porque a privação de estímulos, ela perpetua o delírio. E nesse caso, a supervisão por um familiar pode ser útil. Além disso, é importante revisar a prescrição, procurando e, se possível, suspendendo medicações com efeito neurotóxico. Tiamina para pacientes sobre risco, né? Paciente etilista, desnutrido, oncológico, dialítico, pacientes que fizeram cirurgia gastrointestinais extensas, principalmente, é importante. E muitas literaturas trazem também o haloperidol como um adjuvante, né? Ela é uma droga boa para controle rápido de agitação, principalmente perigosa, mas é uma terapia de ponte. Ela não é uma terapia que está tratando da causa base, mas ela é uma terapia que pode auxiliar nos casos de agitação mais intensa. Sempre lembrar que seu uso pode desencadear arritmias por prolongamento do intervalo QT e que ela não deve ser utilizada em pacientes que estão em abstinência alcoólica ou abstinência a benzodiazepínicos. E era isso que eu tinha para trazer hoje. Obrigada.